Paz, igreja, que a gente possa dar início ao culto de hoje, você possa se colocar em pé, para que a gente possa exaltar esse Deus, que você possa fechar os seus olhos nessa noite, para que a gente possa juntos adorar e dar início a uma oração, agradecendo a Ele por mais um dia na presença dEle, agradecendo porque mais uma noite Ele nos trouxe até a casa dEle em segurança, para adorar ao nome dEle, em nome de Jesus, amém? Então, que você possa fechar os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque mais um dia o Senhor nos trouxe até a sua casa, em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem zelado, Pai, pela nossa casa, pela nossa vida, pela nossa saúde, Senhor. Porque te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado dos nossos corações, Pai, tem cuidado, Senhor, da nossa casa, Pai, tem cuidado, Senhor, da nossa salvação. Então, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, Pai, para celebrar o Seu nome, para exaltar, Senhor, a Sua glória, exaltar, Senhor, a Sua santidade. Então, Senhor, te pedimos, Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a te adorar, Senhor, conforme a Tua, Senhor, vontade, em nome de Jesus. Nos ensina, Senhor, a exaltar, Senhor, a Sua bondade, a exaltar, Senhor, ao Seu Espírito Santo, em nome de Jesus. Nos ensina, Senhor, a ofertar, Senhor, tudo que temos, Senhor, de tão maravilhoso em nossos corações. Nos ensina, Senhor, a ofertar, Senhor, tudo o que há de mais santo, Senhor, em nosso ser, Pai, porque nós não conseguimos viver, Senhor, sem a Tua presença, não conseguimos viver, Senhor, sem o Teu amor, Pai. Reconhecemos, Pai, reconhecemos o tão pequenos, Pai, que somos, Pai, sem Ti, Senhor. Reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros, Pai, em nome de Jesus. Reconhecemos, Pai, que não somos nada, Senhor, sem Ti. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos, Pai, tem de misericórdia de nós. Recebe, Senhor, as nossas orações, recebe, Senhor, os nossos louvores, Pai. Te pedimos, Pai, que este culto, Pai, seja um culto de adoração a Ti. Te pedimos, Pai, que a mensagem, Senhor, hoje pregada seja uma mensagem, Pai, mais uma mensagem, Senhor, de ensinamento, e que possamos sair daqui, Senhor, melhores do que entramos, Pai. Senhor, que possamos sair daqui, Senhor, transbordante do Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, para que possamos, Senhor, passar, Pai, os nossos dias, Pai, tendo a certeza, Pai, que o Senhor virá nos buscar, Pai, para que nós possamos, Pai, passar o resto, Senhor, das nossas vidas ao Seu lado, em nome de Jesus, amém. Que este louvor possa vir e que nós possamos cantar, que nós vamos receber o nosso milagre, que Ele vai transformar os nossos corações, em nome de Jesus, e que você possa cantar esse louvor como uma oração a Ele, e que você possa receber o bálsamo do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém? Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida. Toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, em nome de Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz
toda aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Diz pra ele: remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a sua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. E esse Deus que ressuscita é o Deus que sonda o seu coração. Então que nessa noite você possa dizer que a fidelidade dele é quem vai nos tirar dessa crise. É a fidelidade dele que zela pela sua casa. É a fidelidade dele que te trouxe aqui nessa noite. E é a fidelidade dele que escuta suas orações quando ninguém mais escuta. É a fidelidade dele que escuta suas orações até mesmo quando você não abre a sua boca. Em nome de Jesus. Então que você possa ser fiel também a esse Deus. Em nome de Jesus. Amém? Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Ó fiel Senhor, tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Ó fiel Senhor, tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade
Obrigado, Noemi, pelo louvor, pelos louvores. Pode se sentar, por gentileza? Eu agradeço a tua presença aqui nessa noite. E Deus tem sido maravilhoso para com as nossas vidas, amém? E você de casa também que nos acompanha, muito obrigado. E que nessa noite seja uma noite que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Ezequiel. Está no Antigo Testamento, livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. Nós vamos falar um pouco nessa noite sobre o sopro de vida. Eu sei que muitos conhecem já essa história, mas nós vamos partir de um outro pressuposto, de uma outra visão, e também tentar aplicar aos nossos dias. Porque tem muitas coisas no que diz respeito ao livro de Ezequiel, pelo menos essa parte aqui, que dá para a gente fazer uma boa aplicação em relação aos nossos dias. Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 1. Não vai estar projetado, tá? Amém? Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver o que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Versículo 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos com tendões e carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o soberano, venha desde os quatro ventos o espírito e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos nessa hora. Peço para que o Espírito Santo fale ao teu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Pai, nós glorificamos a Ti, ó Deus. Obrigado por Tua palavra. Obrigado, ó Pai, por cada vida aqui presente, aquelas que nos assistem. Ó Deus, que o Seu Santo Espírito nessa noite possa falar com cada coração, ó Deus. Que possamos, ó Pai, estar aprendendo mais de Ti, mais da Tua palavra, e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Nos ajude, ó Deus, nos dê uma unção, nos capacite cada vez mais a aprendermos, ó Deus, e a ensinar a Tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Eu vou dar um pano de fundo bem rapidinho, eu sei que muita gente não gosta, né, mas eu preciso explicar um pouco o cenário que Ezequiel estava vivendo. Ezequiel, quando a gente olha aqui, a gente pensa num senhorzinho, um velhinho já. Ele estava aqui mais ou menos com 25 anos ou 26 anos no máximo. Então ele era novo, era um profeta novo. Só que ele estava profetizando para uma nação que estava morta, o povo de Israel. Porque o povo de Israel havia sido levado por Nabucodonosor, pelos babilônios ali, sendo cativos, por conta da rebeldia, por conta de pecado, e muitas coisas começaram a acontecer por conta disso tudo. Então, por isso que nós estamos falando um pouco sobre isso hoje, na época que foi a revivificação de Israel, e hoje a gente precisa desse reavivamento, ou de um avivamento também. E quando nós olhamos, nós vemos que Deus, dentro desse cenário, Deus não se encontra em coisas mortas.
Deus não habita em coisa que não tem vida, porque Deus é vida, amém? Deus tem vida, então tudo que Ele toca, tudo que Ele faz, tem vida em abundância. Certa vez, um cachorrinho de uma família acabou sendo atropelado e um menino falou: mãe, e agora o meu cachorrinho, mãe? Isso aos prantos, chorando. E a mãe disse assim: filho, o nosso cachorrinho está no céu, está com o papai do céu. Aí o menininho olhou e disse assim: mas Deus quer coisas mortas lá no céu? Animais vão para o céu ou não? É outra história, né? Mas o menininho entendeu, o garotinho entendeu. Deus quer coisas mortas lá no céu? Eu não sei, porque aquele que morre, ainda que morra, viverá. Assim como foi com Cristo, que ressurgiu, ressuscitou. Então, assim como Israel estava cativo aqui, e a gente olha aqui e vê dois contextos, dá só uma ligaçãozinha, faz essa conexão com os dias de hoje. Primeiro, a negação, que tinha um grupo que nada está acontecendo. Está acontecendo um monte de coisa, mas faz de conta que não está. E hoje acontece a mesma coisa. E o outro grupo, que era o grupo do desespero, que estava desesperado com o que estava acontecendo, a fome estava vindo, muitas coisas estavam acontecendo ali com o povo, e hoje a gente vê, a gente faz esse link, a mesma coisa. O grupo da negação, é assim como acontece com um doente, por exemplo: não, eu não entendo, eu não tenho essa doença, isso aí que está acontecendo eu não acredito, e fecha os olhos para o que está acontecendo. Isso nós chamamos de negação. E a parte do desespero. Alguns ficavam desesperados e não sabiam o que fazia. Hoje, da mesma forma, nós vemos isso. Isso nós vemos dentro do contexto aqui, a gente vê que isso é uma boa teologia. Porque Deus, Ele não se encontra nas coisas mortas. Deus não se encontra naquilo que está inativo. Deus quer vida. Deus quer que cada um de nós vivifiquemos o tempo todo. Anos atrás, fizeram um filme, eu não sei que os mais antigos vão lembrar. Os mais antigos não, os mais vividos, né? A Noite dos Mortos-Vivos, lembra que a gente tinha um medo lascado desses filmes? A Volta dos Mortos-Vivos, A Madrugada dos Mortos, Cemitério Maldito, e não sei o que de mortos. Deus não habita em filme assim, a gente sabe disso. E vários outros filmes de terror. Mas a gente não sente aquela paz, a gente não vê uma tranquilidade assistindo, por exemplo, um filme como esse. Agora deixa eu fazer uma pergunta que muitos hoje, isso é um problema muito sério, que muitos têm medo. Você tem medo de pessoas mortas? Alguém tem medo de mortos? Eu estou para falar que muita gente tem medo. Hebreus, capítulo 9, versículo 27, abra sua Bíblia para lá, e guarde Ezequiel aí, depois nós vamos voltar em Ezequiel 37. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Amém? Hebreus 9, 27. Perto de Apocalipse. Hebreus 9, 27 diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem somente uma vez, depois disto o juízo. Nós lidamos muito com esse tipo de coisa. Nós falamos desse versículo. E assim como está ordenado aos homens morrerem somente uma única vez, e aqui nós não estamos confrontando religião nenhuma, eu estou falando biblicamente aquilo que a Bíblia fala, e não o meu achismo, não aquilo que eu acho, porque nós falamos isso, aí vem as religiões criticarem, né? A gente sabe disso. Mas, o que a Bíblia diz? Não foi um homem qualquer que morreu e está morto, é um homem que morreu e ressuscitou. E aqui, no caso, não foi Cristo que escreveu essa palavra. Mas assim como está ordenado aos homens morrerem somente uma vez, depois disso o juízo final. Então não precisa ter medo de mortos. A gente precisa temer também, lógico, temer a Deus, mas temer aos homens, os vivos. Este sim faz mal.
Porque alguns, né, podem te roubar, te matar e etc. Então, esse temor, a gente precisa entender que morto, ele morreu, acabou. Então, a pessoa, por conta da saudade, de repente passa 1 ano, 2 anos, não, eu vi, era ele que estava ali. E aqui eu não estou zombando daquilo que você viu, se você, de repente, teve uma visão assim. Não é isso. É o que eu estou falando, que a Bíblia está dizendo. Quando a pessoa morre, ela vai para 2 destinos. Ou destino eterno com Cristo, ou destino eterno com Satanás. A Bíblia fala esses 2 caminhos. E aqui eu não estou falando na questão de que se eu vi alguém, tudo bem. E as pessoas brigam às vezes. Não, eu vi, eu tenho certeza, tudo bem. Porque eu estou falando que a Bíblia fala. Satanás pode se materializar em uma pessoa? Anjos podem se materializar em outras pessoas? Ou a pessoa, sim? São tudo estudos que a gente precisa entender corretamente. Eu sei que hoje não vai dar tempo de falar sobre essa questão, nós vamos falar sobre outra. Estamos falando sobre Ezequiel, que ele foi levado em espírito, pelo Espírito, né, e tem uma visão de um vale de ossos secos. E hoje nós olhamos também, nós vemos um vale às vezes, não em alguns lugares, mas em outros ambientes, nós vemos esse vale de ossos secos. Sem vida, sem vigor para as coisas espirituais, eu estou dizendo. Ele diz que os ossos estavam secos, sequíssimos. O que significa que eles estavam mortos há muito tempo. E Deus pergunta a Ezequiel, poderão reviver estes ossos? E Ezequiel fala o quê? Tu sabes, soberano Senhor. Eu não sei nada. O Senhor sabe, eu não sei de nada. Entende? Então, a gente pensa dessa forma. Então, hoje à noite, Deus quer que nós estejamos vivos, espiritualmente falando. Ele quer que seu homem espiritual seja cheio de vida e de energia. Porque, às vezes, nosso homem ou nossa mulher espiritual está apagado. E isso não produz nada para o reino. Eu preciso estar sempre avivado, sabe? Quando falar da palavra de Deus... Por exemplo, quando alguém fala, vamos à igreja, eu tenho essa energia, essa alegria de vir à igreja. Ou eu tenho alegria somente, não, porque amanhã é feriado. Opa, aí sim. Alguns já até falaram que não é, né? Falaram que é ponto facultativo, não é feriado. E assim vai. Mas olha só como que vai indo. Mas olha só, primeiro, acredite que pode acontecer. No versículo 1 ao 5 de Ezequiel 37, vai dizer. Deus perguntou a Ezequiel, poderão reviver estes ossos? Nós vivemos em uma sociedade de ossos secos. Mas a primeira chave para receber a vida aqui é acreditar que Deus pode fazer acontecer. Quando nós olhamos e nós vemos pessoas secas espiritualmente falando, estão longe do caminho do Pai, longe dos caminhos de Cristo, essa pessoa pode voltar a viver? Pode retornar a ter vida? Às vezes até mesmo dentro da igreja acontece. Até mesmo dentro da casa do Senhor, pessoas mortas, espiritualmente falando. Apenas vêm e vão, aquela é rotina, é algo mecânico. E nós temos visto isso, nós temos observado isso dentro do nosso meio, da nossa sociedade, da nossa comunidade. Mas uma coisa boa, há sempre uma esperança em Deus, não importa onde você está, como você está, não importa quão seco está o seu espírito, você pode reviver. Em Cristo Jesus você pode. Você pode reanimar, você pode fazer o que você fazia, assim quando você, no momento da sua conversão, o que você fazia quando você se converteu? Quando Cristo te alcançou ali, você era alguém morno, e a gente sabe que não existe morno no reino dos céus, ou é quente ou frio. Eu falava de Cristo, eu evangelizava, eu amava estar nos cultos da igreja, eu fazia isso, hoje eu não tenho esse ânimo, hoje eu não tenho esse prazer, por quê? Será que eu não estou seco espiritualmente falando? Mas há uma esperança para mim, há uma esperança para você. Eu estou aqui, juntamente, lógico, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, para profetizar para os ossos secos que nós vemos, sem vida, que recebam vida de Deus. Uma vida abundante, uma vida que, não, essa vida é a vida de Deus.
É uma vida que compensa ser vivida, a vida de Jesus, em mim, em ti. Não importa quanto tempo você está caído, Deus vai te levantar do pó, da cinza. Quando Deus leva Ezequiel pelo Espírito e olha, ele observa aquilo, imagina o que ele não pensou, imagina o que ele não sentiu, olhando tudo aquilo. Ele observava e falou, meu Deus do céu. E só para nível de conhecimento, mais ou menos nessa época aqui, que acontecia esse evento aqui, por volta de 597 antes de Cristo, ao mesmo tempo na China, tinha a Tao, que nasceu o taoísmo, que é uma religião, e também aquele da arte da guerra, Tao Tse, é isso, né? Lao Tse, mais ou menos isso. Eu esqueço esses nomes aí. Ao mesmo tempo, aconteciam esses eventos na China. Ao mesmo tempo de Ezequiel. Isso aqui quem fala é o teólogo Eugene Peterson, na Bíblia, a Mensagem, ele cita isso também. Outra coisa, como eu falei aqui, se eu estou caído, Deus pode me levantar. Então não há casos perdidos para Deus. E às vezes nós achamos assim, fulano já está fora da igreja, tem esse hábito, né? Fulano está fora da igreja já faz muito tempo, esse aí não tem mais jeito. Tem, irmãos, tem jeito. Porque a igreja de Cristo está viva. A igreja de Cristo não está morta, porque Deus não habita em coisas mortas. Deus quer que cada um de nós estejamos vivos. Se você está morto espiritualmente, às vezes por uma semana, por muitos anos, Deus pode te levantar, porque Deus é vida. E Ele não está habitando em coisas mortas. Nesse exato momento, há pessoas fazendo integração aqui, ao lado. Então, glória a Deus, pessoas que estão reanimando para frequentar uma igreja, para estar firme com Cristo, porque sabe como que está lá fora. A coisa lá fora não anda bem, não caminha bem. Então, se eu não fixar os meus olhos, o meu coração em Cristo Jesus, piora a situação. Esse é o problema. A coisa que piora. Às vezes eu tenho que morrer para viver. Lembra da questão da semente? A semente morrendo, ela não fica só, ela nasce e dá muito fruto. E eu tenho frutificado para Deus. Eu tenho frutificado para Jesus Cristo nesses tempos. Antigamente a gente falava assim, durante o ano, eu lembro nas igrejas que eram falado, em dezembro, quantas almas você, a gente fala, mas é lógico que é Cristo quem faz a obra. Mas nesse tempo, quantas pessoas você levou a Cristo, por exemplo? A igreja, a Cristo. Hoje não se fala muito nisso. Então, quem que eu tenho evangelizado, quem que eu tenho falado, quem que eu tenho lançado uma palavra de ânimo, de conforto para as pessoas, quem que eu tenho feito? Então, eu conheci um monte de gente que enquanto não chegou ao fundo do poço, não olhou para Deus, não olhou para Deus para levantar. Por quê? Somente Deus. E a pessoa, ela fica fraca espiritualmente. Então ela vai indo, ela chega no fundo do poço. Aí ela olha, vê que não tem mais saída, não tem mais jeito. É lógico que isso aqui é só uma suposição. Alguns vão dizer que o fundo do poço ainda, é apenas o começo. Mas há pessoas que dá para fazer isso. Chegou no fundo do poço, eu posso ter vida. Só que para isso eu não posso ficar vivendo no passado. Eu não posso ficar usando desculpa de que eu nunca posso viver para Deus, que eu sou jovem, eu sou novo. A gente ouve muito isso. Eu não vou servir a Deus não, porque sou muito novo. Então primeiro eu quero curtir, eu quero fazer um monte de outras coisas, depois eu vou para a igreja, eu vou servir a Deus. Quem sabe é muito tarde. Eu conheci um missionário, ele estava desviado há algum tempo, e ele sempre falava isso. Aí ele começou a beber, começou a desandar mesmo, de acordo. E a gente sempre falava para ele, irmão, volte para os caminhos, missionário, tá? Volte para os caminhos do Senhor. A gente também era novo na fé, mas a gente queria ele junto, porque a gente tinha um grupo ali dos jovens. Volte, porque ele liderava a juventude. E aconteceu que um dado dia lá, um dado momento, esse camarada é atropelado por um caminhão aqui na Eliezer. E foi para os braços do pai. Por que não foi para o inferno?
Se ele é salvo, se ele entregou sua vida a Cristo, se ele tinha convicção de que ele era um salvo em Jesus Cristo. Mas precisou o quê? Por que Deus fez isso? Recolheu, porque ele estava sujando o nome de Deus. Ele estava deturpando o nome de Deus. Isso não é legal. Quando nós vemos que pessoas que estão andando para lá e para cá, falando que está tudo bem, mas que está sujando o nome de Deus, Deus recolhe. Ou se não, coloca uma outra coisa. Não estou dizendo que vai acontecer. Igual um pastor falou esses tempos aí. Olha, irmão, se você não fizer isso na casa de Deus, você vai capotar seu carro na estrada, viu? Essa semana. Não é isso que eu estou dizendo. Isso aí não é bíblico. Eu estou dizendo algo que nós precisamos firmar em Cristo. Amém, irmãos? E saber que muitas dessas pessoas estavam mortas espiritualmente e não conseguem voltar. Precisa de ajuda. Então nós podemos ajudar. Segundo, põe alguma carne nos ossos. Quando a gente olha lá e vê aquele monte de ossos, depois é colocado carne, depois é colocado tendões, depois é coberto com pele. E aí? Falta vida. Falta o sopro da vida, que é Deus. Então faltava isso, então coloque carne sobre os ossos. Quando ele fala para Ezequiel, profetiza ao filho do homem. Fale para esse povo. Alguns teólogos vão dizer que esse texto aqui é um texto meio que profético, que vai acontecer no milênio. Alguns falam. Mas não são todos, né? Que isso não acontece. Ou não aconteceu, mas a gente sabe que aconteceu. Mas alguns vão dizer que isso aqui é somente para o milênio. Depois da tribulação e etc. Depois que passar a batalha do Armagedon, tem um milênio, os 1000 anos de paz aqui na terra, está referindo somente para Israel. É uma corrente teológica, tá? Mas vamos lá, Deus coloca a vida de volta aos ossos ali, ao corpo, é apenas o primeiro passo. É apenas o primeiro passo. E depois? O osso, a carne, a pele está magrinho, precisa encher, nem tanto, né? Nem tanto assim, como o tempo. Mas precisa encher de carne um pouquinho. Precisa dar uma enchidinha. Aí eu preciso fazer o quê? Crescer em Deus. Eu preciso de carne em meus ossos. Não é somente Deus que está em coisas mortas. Ele precisa mais do que um esqueleto espiritual para fazer a obra dele. A oração coloca a carne em ossos. A oração faz isso. Se você quer crescer espiritualmente sadio, ser forte espiritualmente, nós precisamos orar. E orar, irmãos, é oração. O tempo todo. A Bíblia fala que nós precisamos estar orando. Como nós trabalhamos muito com aconselhamento, às vezes quando a pessoa está falando algo, eu estou ouvindo e já estou orando ao mesmo tempo. O Pai, me dê sabedoria, não sei. É um caso novo, eu não sei o que eu vou falar. Eu sei que todo aconselhamento precisa apontar para Cristo. Isso eu sei. Mas e esse caso novo? Eu não sei. E enquanto isso eu vou orando, eu vou pedindo a graça de Deus naquela hora. Para que o Senhor nos ajude. Porque a oração fortalece o nosso homem, o nosso ser espiritual. Então toda vez que você vai a Deus em oração, é como se você recebesse uma dose de vigor espiritual. E quando eu falo isso, irmãos, é porque há muita gente que não está nem um pouco preocupado com isso. Estão se lixando para que está falando se é questão espiritual, ele não quer saber. E a gente sempre comenta, algumas coisas somente acontecem para as coisas espirituais, coisas da igreja. Lá fora está tudo bem, está tudo ok. E a gente precisa observar essas coisas. Algo espiritual, o reino espiritual acontece, o reino maldito também acontece. Satanás está trabalhando, Satanás e seus demônios estão trabalhando? Estão. Assim como Deus tem trabalhado. Então com isso eles vão minando, porque eles vão acertando flechas, dardos inflamáveis. E eu estou preparado? A palavra de Deus, eu estou com o meu escudo da fé, acreditando que Deus pode fazer o impossível por minha vida, eu tenho acreditado nisso? A palavra de Deus é o nosso pão de cada dia. Eu posso me alimentar a cada dia da palavra de Deus. Tem gente, eu não sei quantos aqui já fizeram dieta da sopa. Alguém já fez dieta de sopa?
Ah, amém. E eu já fiz também. Mas fui obrigado, né? Lógico. Eu tenho o costume de brincar que sopa é comida de passarinho, né? Mas depende da sopa, né? Tem sopa muito boa. É porque algumas pessoas brincam que sopa de fubá, né? Sopa de fubá é meio sem graça. Mas tem gente que gosta. Então, algumas pessoas fazem dieta de sopa. Só tomam sopa. Se vai num churrasquinho, eu sei que alguns estão com fome, mas daqui a pouquinho você já vai comer, se Deus quiser. Não é aqui, porque aqui não tem, tá? Mas você vai comer, em algum lugar. Mas você vai comer, às vezes, uma carne. Mas espiritualmente falando, sabe o que é coisa sólida? É algo que não desce. Algo quando fala e eu não engulo. E com isso eu desanimo, com isso eu saio da igreja, com isso eu abandono a fé, com isso eu faço um monte de coisas. Isso é dieta da sopa, a pessoa só quer tomar sopinha, coisa boa, bênção de Deus. E quem não quer ouvir sobre bênçãos e mais bênçãos? Nós gostamos de bênção, mas às vezes precisa também da outra parte, para que nós tenhamos uma saúde, Por exemplo, o que nós estamos passando, nós podemos ajudar pessoas depois. Quem vocês lembram lá na frente, né? Lá em 2050, você vai falar assim, olha, lá em 2020 teve uma pandemia do coronavírus. E você pode ajudar a pessoa. Lá em 2080, por aí, você pode ajudar. Eu acho que eu vou estar bem lá na glória, nessa época. Mas você pode ajudar pessoas. Por quê? Você passou por isso. Então, muitos cristãos estão fazendo a dieta da sopa, e eles não se alimentam de alimentos sólidos, que é a palavra de Deus, que contém na palavra de Deus, o alimento sólido, não é só sopinha, né, tem muita coisa aqui, por razão de que querem continuar como esqueletos espirituais, ou quer permanecer espiritualmente morto. E isso não é bom. Por quê? Deus não se encontra em coisas mortas. Deus não se encontra. Deus não se encontra em nada que é inabitável ali. Ele quer algo, quer gente que faz acontecer a coisa. Deus quer pessoas assim. Outra coisa, a questão do meu louvor e adoração. Conforme aquele povo, o povo de Israel, que momentos, que nós vemos lá em Salmos, em outros momentos, que estava adorando a Deus. Davi era um músico. E a questão, deixa eu falar, a questão do levita também, que levita hoje, biblicamente não existe, tá? Vou falar de novo. Levita antigamente era da tribo de Levi. Hoje, levita é quem levita, quem flutua. Alguém já viu alguém flutuando? Eu não vi ainda. Eu vejo só na TV, né? Que ali pode tudo, né? Ali você vê mágicos e etc. Mas levita, antigamente, eles cuidavam do templo do Senhor, eles faziam muitas outras coisas também, e tinha que ser da tribo de Levi. Então hoje eu acredito que não tenha ninguém da tribo de Levi. A não ser que se você tem algum avô, algum tio que chama Levi, aí tudo bem. Mas se não tiver... Mas tem a questão do louvor e da adoração. Estou brincando. Outra maneira de colocar carne sobre os nossos ossos espirituais é através do nosso louvor e adoração. Por exemplo, quando nós estamos adorando, estou mostrando o telão, mas quando nós estamos adorando aqui, louvor, por exemplo, eu estou louvando ao meu Deus ou não? Porque se eu venho, por exemplo, à casa de Deus, eu estou adorando a Deus, Ele não está recebendo a minha adoração, porque Ele conhece o meu coraçãozinho, porque Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Se Ele está à procura de verdadeiros adoradores, é porque existem falsos adoradores. Então, eu estou aqui adorando a Deus em espírito e em verdade. Isso precisa acontecer. Então, à medida que você louva e adora a Deus, você está construindo o seu homem espiritual. Amém? Outra coisa, em terceiro e último, permita o Espírito soprar em seus ossos. Olha só o que diz o versículo 9 de Ezequiel 37, 9 e 10. A seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, Espírito com E minúsculo, tá? Então Espírito humano, vida. Espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentre estes mortos, para que vivam.
Versículo 10. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. É isso que Deus quer. Para que nós profetizemos, para que nós declaremos palavras, para que pessoas retornem. Não é legal você ver alguém lá no mundão, voltando para o mundo. Isso não é legal. Isso não é bom para o reino, não é bom para a igreja, não é bom para nós. Então, permita para que o Espírito Santo sopre na tua vida nessa noite. Depois que os ossos se levantaram e tinha carne sobre os ossos, faltava uma coisa, o sopro de Deus, o sopro da vida. De modo para que os ossos pudessem se mover, se locomover. Como que alguém tem vida sem o Espírito? Como que acontece isso? Então nós precisamos do Espírito Santo trabalhando em nossa vida para se mover em direção certa. Eu preciso deixar o meu eu de lado, eu preciso deixar que Cristo assuma o controle da minha vida. O Espírito Santo assuma o controle da minha vida para que o meu homem espiritual cresça. Porque caso contrário não vai dar em nada. Caso contrário não acontece nada. Então preciso deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida para que eu me mova na direção correta. Sempre na direção certa. Outra coisa, o Espírito de Deus ressuscitou os ossos. Deus estava trabalhando ali. Às vezes nós precisamos do Espírito Santo para fortalecimento, para nos fortalecer, para nos dar forças. Porque há momentos parece que eu não vou conseguir. Eu não vou dar conta do recado. Aí Deus vem com seu bálsamo, vem com tempos de refrigério. Sabe aquele momento, é tipo aquela pessoa que lutou numa guerra, está muito cansada e de repente Deus chega e fala, olha, fica tranquilo agora. É a mesma coisa que você trabalhar 1 ano lá no seu trabalho e daqui a pouquinho você tem uma férias, você tem 1 mês para viajar lá para Cancún, lá para, sei lá, para o Uruguai, para o Chile, para a Argentina, para sei lá para onde você vai, e aquele descanso, olha que bênção. Você recebe, isso é profetizar. Eu estou profetizando. Então Deus, o Espírito de Deus ressuscitou os ossos. Então a gente precisa, isso não é por força nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E quando os ossos voltaram à vida, receberam carne sobre eles, receberam um Espírito neles. E se tornaram um exército numeroso diante de Deus. Já pensou hoje um exército enorme diante de Deus? Eu vi uma notícia e não era fake não, porque eu sei alguns sites que dá para você confiar, os sites que não. Uma igreja sendo derrubada na China. Isso foi ontem, ou antes de ontem. Por quê? É o mundo negro, mundo espiritual, mundo maligno, trabalhando. E as pessoas vendendo muitas coisas para países comunistas. Não quero falar de política, não é meu... Mas acontece, e aí, por conta de que alguém tem mais dinheiro, começa a se vender. Por isso que a igreja de Cristo não se prostitui, não se vende. A igreja de Jesus não sai se vendendo assim. Por isso que algumas pessoas, quando entram na igreja, querem mudar o evangelho, porque o evangelho não está adaptando a mim, então eu vou mudar o evangelho. Esse evangelho está muito difícil. Então eu vou abrir uma igreja que aceita, né, paz e amor, que a paz e amor não tenha nada. Marca lá no meio para você ver se não apanha e morre lá. Aconteceu já, dentro de igreja. O rapazinho dando probleminha ali, os diáconos dessa igreja do Paz e Amor levaram ele para um cantinho lá, e o olho, dessa altura, inchado. Então, não cai nessa vibe, não. Hoje, a igreja de Cristo não pode adaptar as coisas do mundo. O mundo está fazendo, que se dane o mundo. A igreja precisa estar centrada na palavra. A palavra de Deus. Mas nem tudo está aqui, a gente sabe. Mas agora, tudo as coisas do mundo, tudo aquilo que não presta, vai entrando dentro da igreja. Não vai entrar. Não vai. Pode ter certeza. Nós vamos bater de frente, nós vamos bater em cima. Mas o mundo gosta. Vai lá para o mundo então. Não vai não. Fica com Cristo. Mas não traga o mundo para dentro da igreja não.
Outra coisa, quando nós vemos esse exército numeroso diante de Deus, um exército que estava com o general à sua frente, era um exército de pessoas vivas com Cristo. Não era de pessoas apenas, pessoas mortas ali. Vamos. Puxa, algum fica ferido? Fica. Mas ajudamos uns aos outros. É assim que funciona. E Deus quer me dar vida para que eu faça parte desse exército hoje. Amém? Então vamos profetizar, vamos declarar isso, para que as pessoas retornem. Nós louvamos a Deus. Depois vai ficar sendo transmitido somente para as nossas subcongregações. Nós vamos ter vou falar algo bem rápido aqui interno, e vai ser desligado a internet, que Deus está fazendo. Deus tem sido generoso para com nossas vidas. Hoje à noite, se você estiver morto, seco, vivendo num vale cheio de ossos secos, Deus está aqui para te dar vida, e vida em abundância. Eu preciso receber isso. Sabe aquele momento que eu estou cansado da vida, cansado de tudo? Deus quer me dar vida, e eu recebo vida de Deus. Então receba vida pela fé, receba vida através da palavra, receba vida através do Espírito Santo de Deus, que você vai ver só como que Deus vai te usar na obra dele. Deus não está em coisas mortas, Deus não habita em coisas mortas. Deus quer pessoas como eu, como você, agindo, fazendo alguma coisa, animado, sem aquele desânimo, mas sim estar sempre firme, com aquele vigor, para estar fazendo a obra em Deus. Amém? Vamos colocar em pé nessa hora, em nome de Jesus? Tem uma canção aí, Michele, por gentileza. Depois o Rafael vai dar um play ali no Facebook. Eu agradeço a você que nos assistiu. Em nome de Jesus. Vamos louvar o nosso Deus nessa hora, em nome de Jesus? Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Faça dessa canção uma oração para a tua vida, em nome de Jesus. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar.
Feche seus olhos nessa hora. Ore ao Senhor. Quem sabe você está cansado nessa noite? Quem sabe você está de uma forma que eu não consigo mais. Eu dependo totalmente do Senhor. Ore ao Senhor para que Ele possa. Quem sabe você está ferido. Ferido com a igreja, ferido com pastores, ferido com irmãos em Cristo. Ore ao Senhor para que Ele venha te restaurar. Ferido com a família, para que Ele venha curar a nossa vida em nome de Jesus. É tão bom quando nós falamos assim: olha, isso aqui fazia tão mal para mim, hoje não faz, eu já esqueci. O Senhor me curou. O Senhor veio e colocou o bálsamo sobre a minha vida. E hoje eu estou curado, hoje eu estou liberto disso. E eu não sei o que você está passando. Ore ao Senhor nessa noite, para que Ele venha restaurar a tua vida, para que você volte com mais ânimo, com mais vigor para os caminhos dEle, e fazer a obra dEle acontecer lá na tua casa, onde você estiver. Não é somente na casa do Pai, mas sim lá fora também, porque nós somos a igreja de Cristo, que nós podemos batalhar, porque nós não podemos ficar parados diante do ataque do inimigo, nós não podemos. O nosso Deus que está à frente da nossa batalha, Ele vai à frente. E nós possamos confiar completamente nesse Deus. Em nome de Jesus, para que possamos retornar como igreja, como crente fiel a Jesus Cristo, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e colocamos, ó Pai, vidas que aqui estão, ó Deus, para que possa, ó Deus, estar cada vez mais colocando a sua vida, ó Deus, sendo firmadas cada vez mais, ó Deus, nos teus caminhos, ó Pai. Que a nossa fé, ó Deus, seja fortalecida no Senhor. Que possamos estar orando, jejuando, lendo a tua palavra, ó Deus, para que o inimigo não tenha poder sobre nós, ó Pai. Que possamos resistir às tentações que Satanás tem colocado. Para que possamos, ó Deus, estar sendo fortalecido diante das provações que nós passamos aqui neste mundo, ó Pai, das tribulações que nós vivemos. E nós pedimos a Ti, ó Pai, nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus, amém e amém.